Não tem problema não, eu limpo minha casa, eu limpo minha sala. Mas é um pouco estranho. E as pessoas assistem isso, algumas fazem a leitura de que é um problema racial, outras fazem a leitura de que é um problema mental meu, né? Afinal de contas, todas as outras pessoas têm a sala limpa pela faxineira. E por aí a gente vai. Queria estar tratando de outras coisas, reafirmo, mas infelizmente vamos a esse assunto. Obrigada. Juliana, depois o Robert. Juliana sou eu. Estou procurando Juliana, que eu sabia que era de pau, não? Não, gente, é porque eu acabei de receber uma mensagem do Tomás, não sei se vocês viram na programação, o Tomás Bustamante era a primeira pessoa a falar. E aí hoje a gente ficou esperando por ele, e ele mandou mensagem justificando por que ele não veio. Ele passou mal, ficou madrugada inteira internado, e aí não teve condições, então eu peço desculpa em nome dele. E aproveitando que eu já estou com o microfone, eu queria fazer uma pergunta para a mesa, principalmente com o dado que o André colocou para a gente, que lá em São Paulo, de 200 vagas nos concursos para magistratura, em geral passam 80 pessoas, uma média. Eu fiz concurso na época para a magistratura do trabalho e também via esses resultados aí que você está falando. E aí eu pergunto para todos, porque todos ocupam cargos públicos, passaram no concurso e recebem, né, de vez em quando tem concurso, quando eles provêm os cargos, recebem colegas lá via concurso. Esses privilégios, esse método de escolha dos membros da magistratura, vocês acham que ele realmente privilegia a meritocracia? Ou ele é um método de afastamento daqueles que têm que trabalhar durante a faculdade, que têm que estudar numa escola de pior qualidade, porque não conseguem acessar as melhores universidades? Enfim, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. Robert, e mais alguém se inscreveu, gente? Porque nem eu nem a Ju percebeu. Se mais alguém quiser falar, passa o nome para a Ju, tá? Robert. Olá, bom dia novamente. Sou Robert do Sinjus. Eu queria só assim, fazer mais algumas intervenções aqui, algum questionamento, porque esses assuntos, por exemplo, dos privilégios, o quanto mais a gente sabe dos bastidores, dos detalhes, mais chance, eu acredito que a gente tenha de combatê-los. Então, eu queria dar parabéns aqui pelo debate, aos palestrantes, tocando em questões que muita gente não se dispõe a discutir, a trazer, porque é como foi citada ali no final da palestra, a questão da resistência. Se a gente não começar, nada vai mudar. E eu vejo, por exemplo, essa história de auxílio começou aqui em Minas Gerais com um tal de auxílio alimentação de magistrados. Nós achamos um absurdo, porque contrariava o regime de subsídios, que foi uma verdadeira rasteira na sociedade, que era a ideia de parcela única, transparência, etc. E de repente começaram a surgir esses auxílios para, segundo eles, compensar os baixos vencimentos. E isso surgiu, gente, com um retroativo. Imagina você comer no passado, se alimentar no passado. E deu sabe, assim, um valor enorme para cada magistrado, aqui em Minas Gerais. E eles que negam, muitas vezes, pedidos de pensão alimentícia, de direito não socorre os que dormem, e a pessoa não se alimenta no passado, a necessidade de agora para frente, e eles mesmos se concederam um auxílio retroativo, segundo eles, para fazer simetria com o Ministério Público. E depois criaram um projeto de lei para instituir mais N auxílios em Minas Gerais. A gente tentou barrar esse projeto de lei, tivemos debates aqui em rádios de Minas Gerais, rádios de alta audiência, Itatiaia, por exemplo. Eu, por exemplo, fui o escolhido para ser o polo passivo réu numa queixa-crime de um magistrado, que hoje é presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque ele não aceitou o meu contraditório em relação à ideia dos auxílios, que eu achava um absurdo. Um absurdo diante de ser o teto do judiciário brasileiro e ainda burlar o regime de subsídio. E eu já sabia na época que lá no Rio, os magistrados estavam ganhando 100, 200, 300 mil reais por mês, como foi aquele gráfico aqui que o procurador trouxe. Quer dizer, um negócio surreal.
E quando eu entrei com queixa-crime contra o magistrado, aí ele desistiu. Eu entrei no STJ também pelas barbaridades que ele falou no debate. Bom, o nosso colega do sindicato, Wagner Ferreira, entrou com uma ação popular contra o auxílio moradia. A gente imaginou uma forma de tentar combater isso, e ele entrou com uma ação popular visando acabar com o auxílio moradia para aqueles juízes que, de fato, não têm necessidade da casa na comarca onde residem. Isso saiu em vários jornais, Estado de São Paulo, Estado de Minas, etc, etc. Mas sabe para quem? Com quem está distribuído? Luiz Fux. É complicado. A questão disso evoluir dentro do Supremo, ser submetido aos pares, fica difícil. E aí, essa contradição do juiz que julga, e de certo modo eu acho que acaba prejudicando a função a função primordial do juiz, porque ele julga diferente. Para eles vem a ideia do benefício. Tem a figura do juiz gestor hoje em dia, que eu gostaria que os senhores pudessem comentar um pouco essa história do juiz que julga, mas ao mesmo tempo ele é o administrador, ele é o ordenador de despesas, ele mesmo é que determina se é indenizatório ou não, como a doutora Juliana disse aqui. E quando os jornalistas colocam na mídia os super salários, eles ganham 23 vezes mais que você, cidadão, etc. Aí vem um assédio judicial. Lá na Gazeta do Povo, no Paraná, os juízes de todas as comarcas do Paraná entraram com ações contra os jornalistas que divulgaram os super salários. E aí os jornalistas não trabalhavam mais. Eles tinham que ficar indo em cada comarca para responder aquelas ações pelas quais eles foram acusados. Simplesmente por publicar aquilo que está no site de transparência das próprias instituições judiciárias. Juízes mandando prender policiais porque foram barrados por uma blitz, bêbado, sem carteira e coisas do gênero. Isso também é outra coisa que eu quero inserir nesse rol de preocupações. E a outra coisa, a nova Lomando tem mais 13 benefícios: auxílio creche, auxílio educação para juízes e filhos, 14º salário, passaporte diplomático, porque aí não é a questão só do benefício material, mas é a questão do... Você sabe com quem está falando? Então não vai passar em alfândega mais, pode comprar terra em Miami à vontade, trazer tudo quanto quiser, porque aí é aquela história que o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, à época, Roberto Nalini, teve a coragem de falar no Jornal da Cultura que o auxílio moradia é importante, porque o juiz tem que se vestir bem e o salário é insuficiente. Então tem que ter o auxílio moradia. Então, ele falou, isso não é auxílio para moradia, isso é um aumento de salário. Ele confessou isso. Então, é uma coisa lamentável. E aí, dentro da ideia do que fazer, nós, no Sinju, estamos montando um observatório judicial, que é uma ideia da gente tentar criar um controle popular do judiciário, denunciar essas mazelas de uma forma mais competente, através das mídias, a gente fazer uma mídia popular, mas a gente tem que trazer pessoas como vocês, cabeças pensantes, para a gente colocar o dedo na ferida. É uma coisa difícil. Eu sei, os juízes, por exemplo, os ativistas, os juízes progressistas, garantistas, por exemplo, da JD, devem sofrer muito, porque defensores também que defendem o pobre, etc., devem sofrer muito, porque a cabeça é totalmente reacionária. Semana passada, num protesto na porta do tribunal, porque estavam, naturalmente, é um protesto, você não vai fazer protesto calado, você vai fazer barulho. Fomos ameaçados de todo tipo, todo jeito, pelos que dirigem o tribunal, e disseram, inclusive, que vão acionar a força policial se voltar a acontecer protesto, porque isso não é democracia na visão deles. Protesto dessa forma, fazendo barulho, atrapalhando o órgão especial, no dia do órgão especial, fazer protesto, não é democrático. Eu queria que vocês comentassem isso, não é democrático, se realmente isso aí é uma contravenção, se a gente corre um risco aí de realmente... Olha que coisa... Então, assim, a gente tem hora que é transportado por uma espécie de ditadura, uma máquina do tempo. Então vocês já ficam desde já convidados para fazer parte desse observatório social, que a gente vai lançar
um novo site e promover esse debate. No caso do Judiciário Mineiro, por exemplo, hoje, 2/3 das licitações são como inexigibilidade de competição. Quer dizer, é um número altíssimo que burla a própria, né, Lei 8666 de 93, quer dizer, é uma coisa que está acontecendo no Judiciário. Então, eu acho que a gente tem realmente que se unir para tentar mudar. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Robert. Bom, terminadas as falas, Júnior, você quer ser primeiro? Pode ser? Você fala final ou Agora vocês vão fazer tudo de fala final. Responder, despedir. Júnior, você primeiro? Júnior, você primeiro? Mulher escola, entendeu? Bom, então é bom que eu seja o primeiro, porque eles têm muito mais para falar. Começo elogiando as falas de vocês, foram fantásticas. Bom, com relação à pergunta sobre a remuneração da Defensoria da União, que teve um veto integral pelo recuso falar isso. primeiramente, né? Presidente, primeiramente. Teve um veto integral. A Defensoria, eu não sei qual que é a Defensoria que tem esse auxílio. A nossa, graças a Deus, não tem. Mas eu temo que algum dia a gente avance pelo mesmo caminho. O Vale Coxinha andaram falando nele, parece que esse assunto morreu por hora, mas queriam sim colocar. Agora, é fato que a nossa remuneração das defensorias como um todo, elas não se equiparam. A gente tem o teto, mas ele realmente está lá no teto e a gente não alcança o teto. Eu sou defensora de classe especial, é a maior remuneração, e eu estou longe pra caramba de qualquer teto. Então, é a maior remuneração dentro da minha carreira. Eu já estou no fim de carreira, né? Então, a gente não está próximo do teto e a Defensoria da União ainda está à nossa frente na remuneração. Algumas defensorias estaduais têm remuneração melhor. Eu não sei quem é que está aí nos auxílios, quem entrou nesses auxílios. Eu já fiz há algum tempo para mim o propósito de nem voltar para a associação, porque se eu tiver defender uma coisa dessas, não dá. Eu já fui de diretoria de associação algumas vezes. Naquele tempo a gente lutava por coisas muito básicas. E ainda a nossa remuneração está muito distante das demais carreiras. E essa decisão agora e da forma como essa pessoa age mesmo, deu uma entrevista um dia antes dizendo que ia colocar só 7% para todo mundo e não aquela mudança, porque eles pretendiam a redução da diferença entre as classes. A Defensoria da União, a nossa aqui, já aconteceu essa redução da diferença entre as classes e já aconteceu a redução do número de classes, porque teve uma época que, para sair de uma greve longa demais que a gente teve que aceitar o que era possível, e o que era possível era dividir em 5, quase 6 classes. Criaram a classe 1A e classe 1B ainda, assim. E a gente teve que aceitar esse monte de classes. A gente não teve escolha, porque era a saída possível naquele momento. A gente estava com uma greve durando já 7 meses, ela estava já insustentável. Não tinha mais como a gente dar conta. Uma greve totalmente patrocinada pela criatividade, a gente não tinha dinheiro, a associação não tinha dinheiro para matéria paga, então a gente tinha que ser criativo. Coisas que iam atrair a mídia gratuitamente. E naquele tempo que a mídia era controlada pela irmã do governador de dentro das redações, né? Que a irmã do governador dizia isso sim, isso não, isso sim, isso não.
só saía matéria nossa, assim, saía em algumas afiliadas da Rede Globo, eventualmente, porque tinha menos bloqueio, então às vezes a gente fazia um movimento do estado inteiro, o Juiz de Fora saía, Triângulo saía alguma coisa, Divinópolis, Belo Horizonte não saía nada. Mas enfim, a gente ainda tinha, naquela época, era a TV Autoerosa, aqui era mais livre, naquele momento histórico, ela era um pouco mais livre, era ela que soltava os nossos atendimentos diferentões às vezes, porque era alternativa, assim, atender de formas diferentes, em lugares diferentes, era o que a gente podia fazer, mudar o lugar de trabalhar, digamos assim. E greve, para quem está no sindicato ou na associação, é mais trabalho, né? A gente trabalha dobrado no momento de greve, porque tem uma turma que só volta na greve e racha para a praia e a gente fica segurando a onda. Enfim, já tive essa experiência também. A colocação, eu não vou lembrar o nome, porque eu primeiro ouvi as perguntas, não sabia se era para mim, e o nome já tinha perdido o nome das pessoas, desculpa. A colocação daquela moça que estava sentada ao meu lado, desculpa, qual é o seu nome? Conceição Cruz. Conceição. Que a indenização que a gente deveria lutar pela indenização máxima, pelo dano máximo. Eu não sei te dizer detalhes dessa ação, foi a doutora Ana Cláudia que propôs a ação, mas eu digo assim com muita tranquilidade que a defensora é top de linha. A doutora Ana Cláudia é muito boa, e o que ela conseguiu achar já, com medo dessas decisões do judiciário, o que ela conseguiu achar foi um registro na carteira dele que justificava essa pensão permanente de 5 salários. Então, nós ainda estamos nessa fase da liminar. Mas a ideia de uma movimentação popular pode ser bem interessante, porque vai haver sustentação oral nesse processo, e a doutora Ana Cláudia está de férias, então vai ser ela que vai fazer essa sustentação oral. Ela acabou de sair de férias. A gente está conversando para ver com os defensores da segunda instância quem vai fazer essa sustentação oral, e aí é importante a gente se inteirar mais do processo para não deixar na mão um trabalho muito bem feito por ela. Eu não sei se tem uma data, eu sei que já está definido, e eu estava conversando ontem com a colega, eu não perguntei de data, mas ela perguntou, vai ter sustentação oral, você topa? E perguntou para mim com outro colega da segunda instância criminal, afinal eu não sei quem vai, mas a ideia é de, na sustentação oral, e ela chamou a gente exatamente, por isso ela falou com a gente, a ideia é de pegar pela emoção mesmo, é de tentar na sustentação oral de falar da questão humana, não é da legalidade, mas é de puxar para a questão humana. O que é isso? Uma pessoa inocente de 20 anos presa, porque eu sou contra a prisão também, eu também sou abolicionista, de preferência que a gente evoluiu das penas corporais, tem que evoluir da prisão, a gente precisa evoluir da prisão, e se a gente tem uma hiperlotação prisional, não é tanto pelo crescente da criminalidade, é muito mais por um trancamento também do judiciário e do Ministério Público. Por enquanto a defensoria está de boa, está melhor um pouco. Até aqui tem vantagem de ser o primo pobre, nem sempre é ruim essa coisa de ser pobre não, às vezes é muito bom. Assim, pelo menos na hora de discutir ajuda. A questão colocada por duas pessoas em posicionamentos não muito iguais, um pouco diferentes, a questão da meritocracia e das cotas. Eu sou uma defensora de cotas nos mais variados espaços. Em primeiro lugar, porque acho que a gente tem uma dívida histórica em virtude de uma escravidão que durou séculos, no plural,
Então, acho que há uma dívida histórica. Em primeiro lugar, isso já é motivo. Em segundo lugar, a gente tem mesmo, em diversas carreiras, a gente tem mesmo essa questão. Eu lembro de que no ingresso dos defensores do concurso logo posterior ao meu, e o concurso logo posterior ao meu foi muitos anos depois do meu, a gente ficou longos anos sem concurso. No concurso logo posterior ao meu, eu era conselheira e eu olhava para os defensores empossados, tinham 2 defensores negros. Eram cento e tantos defensores empossados. E eram 2 defensores negros. Um agora está até com a gente na Defensoria de Direitos Humanos. Integra a Defensoria de Direitos Humanos também, Dr. Vladimir. Eram os 2. Eram os 2. Isso mudou um pouquinho, melhorou um pouquinho nos concursos seguintes, mas ainda é pouco. Eu sou sim uma defensora das cotas. E eu não acho, e a sua fala sobre a meritocracia, eu venho pensando nisso cada vez mais. A gente andou tendo umas brigas contra editais da Prefeitura de Belo Horizonte. O edital não é necessariamente uma forma de assegurar a igualdade de participação de concorrência. Muitas vezes o edital é uma forma de romper com a igualdade. Quando a gente tem editais para as feiras, como em Belo Horizonte, a gente tem editais que padronizam, que põem um valor mínimo que já é mais alto do que hoje, do que era o praticado pelos feirantes. Quando a gente padroniza as barracas na cidade inteira, eu até acho que ok, pode ficar bonitinho padronizar a barraca numa feira ou noutra, mas não precisa ser a mesma num lugar X ou num lugar Y, por exemplo, porque o que as pessoas vão gastar e vão vender num lugar X ou num lugar Y não é a mesma coisa, elas não vão ter a mesma capacidade de pagar aquilo. E esses editais que vieram em Belo Horizonte para diversas feiras, eles vieram excluindo. A maior parte das feiras, ela não nasce do poder público, ela nasce da iniciativa da própria população. É a dona fulana que começou a vender de porta em porta, depois começou a parar na esquina, aí veio a outra pessoa e começou a parar também, e aquilo ali começou a virar um lugar de encontro no dia X. É da nossa tradição brasileira e muito da tradição mineira. A gente gosta de estar na feira, a gente gosta de se encontrar na feira, a gente gosta de boteco no meio da rua, a gente gosta, é nosso e é a nossa tradição que está sendo atropelada pelo poder econômico. Então, quando a gente tem um resultado de uma feira, que um feirante, entre aspas, oferece uma contribuição mensal de mais de R$2.000, não é um feirante que está ali. Não é um feirante que está ali. É uma empresa por laranja. Então, a gente tem que tomar cuidado que nem sempre o edital, nem sempre o concurso vai garantir uma efetiva igualdade de condições. E a gente tem que preocupar que nessa sociedade absurdamente desigual que a gente vive, completamente desigual de oportunidades, eu tenho filhos que estudam na escola particular. Eu não tenho a menor dúvida que em concorrência com meninos que estão na escola pública, eles saem em vantagem. Eles saem e a gente só vai ter uma sociedade que seja efetivamente justa quando o meu filho tiver a mesma oportunidade do filho do meu assistiu. Porque senão não tem justiça. Não tem como. A defensora chorou. Não adianta, chora para todo lado, chora todo dia, não tem jeito. Mas faz parte da... Era requisito do edital? Com relação aos editais da Defensoria, o que a Defensoria Pública tenta fazer, eu nunca fiz parte de comissão de concurso, eu fiz parte num determinado momento do Conselho, e isso passa pelo Conselho. O que a Defensoria tenta fazer é colocar mais questões de direitos humanos, privilegiar questões de direitos humanos e cuidar da comissão examinadora, para que a gente tente trazer defensores vocacionados, porque um dos maiores problemas da Defensoria ainda, e permanece enquanto a remuneração
for diferente entre as carreiras é que a defensoria é trampolim para outras carreiras. Mas eu preciso dizer, quando a gente estava falando assim das questões internas e o doutor André falando comigo que já tem defensores procurando para criar defensores para a democracia, por isso é que eu comecei minha fala falando dessa questão que é uma contradição, não é? Se a gente tem um defensor que não é para a democracia, que te acha isso, né? Não faz o menor sentido. Mas uma das questões nossas que é esse êxodo para outras carreiras, tem hora que a gente ouve determinadas coisas dos colegas que a gente fala assim, passa mesmo, vai com Deus, esse lugar não te pertence, não te pertence, que ótimo, Deus torce para que ele seja muito feliz e ganhe de dinheiro, mas não fica aqui. Não fica aqui porque isso não parece com você. Então há momentos que a gente até assim torce por determinados colegas, vai fundo, vai na casa. Enfim. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Eu não sei como é que a gente pode pensar. Colocar cotas já é uma das possibilidades de aerar um pouco mais e de possibilitar que as pessoas venham. Passar num concurso público, embora o concurso público, é claro, seja muito melhor do que as indicações políticas que a gente tinha no passado, passar no concurso público não necessariamente significa que a pessoa vá ser um bom profissional. Isso vocês certamente sabem, e eu certamente sei, e todo mundo certamente sabe, porque não é só conhecimento técnico que está em jogo, e talvez uma experiência de vida diferente seja absolutamente significativa em algumas carreiras. A forma como a gente enxerga o outro vem da nossa história, a forma como a gente olha para o outro vem da nossa história. Então a gente precisa possibilitar essa aeração para a gente conseguir uma aeração das decisões do judiciário, para a gente conseguir uma atuação efetiva na defensoria pública e uma aeração do Ministério Público. Eles não estão aqui para se defender, né? Ficou fácil bater. Embora a gente esteja falando uma plateia de convertidos, né? A gente sempre está falando entre convertidos. Isso é que talvez seja o maior mal do momento político que a gente vive. Como é que a gente vai retomar esse país? E eu não sei, porque a gente fala entre nós, eles falam entre eles e não há diálogo. Simplesmente não há diálogo. Mas quando você começa a ouvir ou ler um monte de memes, que é a coisa da moda agora, não tem como ter diálogo. Não sei em que base que a gente retoma esse diálogo, não sei como, enfim. Eu andei falando isso, eu moro num prédio de classe média e tem grupos de WhatsApp. Para começar, tem grupos de WhatsApp de mulheres e homens. E um coletivo. Eu já acho engraçadíssimo esse grupo do Bolinha e grupo da Luluzinha. Engraçadíssimo. Eu estou só na Luluzinha, porque o grupo do coletivo, eles não paravam de postar memes. Depois se dou conta. Ou eu vou partir para a briga, e no meu prédio eu sou minoria, graças a Deus tem mais uns 2 ou 3 de esquerda lá, mas são poucos, muito poucos. Tinha um até que a gente era companheiro de manifestação, a gente encontrava em toda a rua aí pela manifestação. Falei, que bom, não estou totalmente isolada, desculpa, estou falando pra caramba. Com relação à estrutura e realidade da Defensoria de Minas, a gente tem avanço. Eu entrei 18 anos atrás, 18 anos atrás era o caos absoluto, como eu disse. A gente tem avanços estruturais, mas, por exemplo, a gente não tem área meio. Nessa mesma ação da tarifa, eu precisei agora de assistente de perícia, eu consegui voluntários do movimento Tarifa Zero. A gente não tem área meio, nada. A gente tem uma equipe psicossocial de 3 pessoas para dar conta de toda a Defensoria de Belo Horizonte. Estagiários remunerados, a gente não tem um para cada defensor. Por exemplo, na Defensoria de Direitos Humanos, para todos nós tem 2 estagiários. Quando chegou a primeira era uma só, agora já evoluímos, são 2. A sorte que na Defensoria de Direitos Humanos a gente tem sempre gente querendo fazer estágio voluntariamente. A gente não fica sem estagiário, mas isso não é a mesma coisa em todas as áreas. Então tem muita gente que não tem
nem o estagiário remunerado, porque deve ter, sei lá, uns 200 estagiários remunerados com a defensoria de mais de 600 defensores. É insuficiente, é mais difícil no interior, porque há comarcas que não têm faculdade de direito, é mais difícil ainda no interior. Então a gente não tem estrutura, não tem servidor suficiente. A nossa área de defensoria de direitos humanos, a gente tem 2 secretárias, isso é um mega privilégio dentro da defensoria. Mega privilégio, porque tem gente que ele é boy, ele é secretário, a defensora junto. É o que passa o pano no chão também, que é uma comarca que eu estava, que eu tinha uma sala no fórum, e a minha sala não era limpa pelos servidores do judiciário, né? Eu que limpava a minha sala. Então, assim, evoluir para algum defensor já ter possibilidade de contratar uma faxina ainda não é realidade em todas as comarcas. Então, a gente não faz tudo mesmo. Dentro do judiciário isso é diferente, porque é um poder médio, estruturado, e a nossa situação ela é extremamente diferente da estrutura. Acho que ainda é mais caótica a situação da estrutura do que a situação remuneratória. Digamos que eu acho que a diferença remuneratória é muito menor do que a diferença estrutural. E os poucos funcionários que a gente tem, a maioria da MGS, eles são muito mal remunerados. Muito mal mesmo, de coisa perto do salário mínimo mesmo. Muito mal remunerados. O assédio judicial contra os jornalistas, isso aí, esse é o grande bicho-papão. Quando a gente tem uma briga feia, ela está mais atual ainda, que é a questão dos bebês retirados das mães, nas maternidades. Nessa briga feia nossa, a gente se bateu com o Ministério Público, que recomendou. Ele recomenda, porque senão eu vou te sapecar um processo criminal. E o juiz agora fez a mesma coisa, saiu recentemente uma portaria, a gente vem brigando com isso há 2 anos, e agora, há poucos meses, saiu uma portaria do juiz da infância, falando dessa questão da retirada dos bebês na maternidade, e ele termina a portaria ameaçando um processo criminal os profissionais da área de saúde e da ciência social que não obedecerem aquela portaria. O juiz legislando. É mais um exemplo que era importante. A criminalização do movimento social e dos sindicatos, isso também é um problema da hora, e a gente tem que fazer resistência, porque não é só dos sindicatos, é dos movimentos sociais como um todo. Então, essa questão de vocês sofrerem uma ação judicial pessoal, isso é gravíssimo, e eu acho que a melhor saída é denunciar, denunciar e denunciar. Ou seja, a gente sofre por denunciar, então vamos ter que denunciar mais. E a Defensoria Pública, esse assédio, por enquanto, ele é externo. Então, é na nossa interface com o Judiciário, é na nossa interface com o Judiciário que a gente sofre, ainda não é internamente. Por enquanto não, graças a Deus. Aqui, doutor, só um acréscimo aqui. Nenhum advogado mineiro topou me defender numa ação de queixa-crime aqui em Minas Gerais. Tive que ir a São Paulo buscar um advogado para me defender. Imagina por quê. Na época da ditadura, acho que os advogados eram mais valentes. Mais valentes. A doutora Larissa aqui. Vai na hora. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelas palavras ditas. Como eu disse, vamos convidar alguém da JDV. Muito bom ouvir os relatos aqui, emocionados, doutora Júnior. Na verdade, repetiram a ótima intervenção inicial. Muito bom ver um PowerPoint bem estruturado. Né?
Estou pensando em até voltar a usar agora. Né? Eu incentivo. Bem, vou tentar responder as perguntas. Desculpe, ficou rápido demais até. A questão das cotas para deficientes físicos no comércio existe, né? Só que não existe nota mínima. Olha aí. Então, não passa pela nota mínima. A cota para deficiente físico existe, mas o deficiente físico não consegue tirar a nota mínima. Daí a importância, ao meu ver, de se retirar essa nota mínima. Eu achei impressionante o depoimento de racismo, né? Um testemunho de racismo aqui, e que nos faz, acho que, reforçar ainda mais a defesa das cotas raciais. A preocupação com a nota mínima é uma preocupação muito boa. Quando, aliás, a JD passou a defender as cotas raciais, isso não se deu uma discussão pacífica entre nós, né? Houve bons debates internos, se esse é o melhor mecanismo emancipatório para o que nós chamamos de raças historicamente colonizadas ou não. Mas eu lembro muito bem que eu fiz uma pergunta para o professor de antropologia da USP, que foi nos dar uma palestra, um professor de origem africana, e ele é africano mesmo, né? E ele falou: olha, o concurso não é uma obra da natureza. Ele respondeu: o concurso é uma obra humana. Então, o concurso que se adapte às cotas raciais, e não as cotas raciais que se adaptem ao concurso público. Essa foi a resposta dele, e foi a resposta que me convenceu, em definitivo, a defender as cotas. E foi muito bem colocado pela Larissa, né? Esse sistema, esses concursos públicos selecionam os melhores candidatos? Juliana. Fala tanto. Eu sei. Juliana, desculpa. Esses concursos públicos efetivamente selecionam os melhores candidatos? Não. Não, porque, como foi bem dito, né, e a experiência de vida de cada um? Viralizou no Facebook, nesses tempos, um textão de uma juíza do Paraná, a Fernanda, falando da meritocracia, né? E ela conta a experiência dela de vida, né? Eu sou branca, passei, tive privilégios, né? Ralei, ela fala assim, ralei muito no concurso público, estudava 12 horas por dia, eu me identifiquei, era o meu caso. Estudei 12 horas por dia, né? Deixei de namorar, perdi namorada, não fui em festa. É o relato da Fernanda. Mas, assim como a Fernanda, eu estudei em escola particular, né? Meus pais eram de classe média, ok, se sacrificaram, né? Inclusive para me sustentar enquanto eu estava no concurso público, houve o sacrifício deles, mas eles puderam sacrificar, né? Ou seja, havia gordura para esse sacrifício deles. O que sabemos muito bem, não acontece em grande parte da população brasileira. E daí esse texto ter viralizado, ter mais de 100 mil curtidas, a Fernanda por uma casa da JD. E isso provocou, agora o que me espantou, é que era um texto, embora muito bem escrito, sensível, era um texto que falava coisas, né, óbvias em princípio, né? E a Fernanda mesmo diz isso. Gente, o que eu falei demais? E provocou uma revolta dentro de alguns setores da carreira, né, da magistratura, da extrema-direita da magistratura. E diante disso viralizou um outro texto de uma colega, salvo engano, de Minas Gerais, que recebeu acho que umas 2 mil curtidas, né, mas respondendo a Fernanda, né, que algo defendendo a meritocracia da forma que ela é, e ela começa citando o nome da Fernanda, efetivamente, né? Acho que até deselegante, porque a Fernanda não citou o nome de ninguém, né? E fazendo menção ao fato da Fernanda pertencer à JB, segundo a juíza, uma associação de cunho marxista, né? E que fala em nome dos juízes brasileiros. Pois é, criticar a meritocracia é marxismo agora, né? Mas o que me impressionou foi esta reação da colega, né? Que ganhou 2 mil, 3 mil curtidas, ok, mas ganhou. Né? Mas ganhou. Então realmente é assustador ainda a crença nesse sistema de mérito no país
em que as desigualdades são naturalizadas, né? Isso, então, portanto, ao meu ver, revela, corrobora ainda mais a importância das cotas raciais dentro desse sistema. Agora, vou tentar falar um pouco mais rápido. A questão da interiorização da defensoria pública, que foi me perguntado, né? De fato, o sistema de justiça como um todo precisa ser aperfeiçoado, né? Então, quando a gente fala do judiciário, a gente tem que falar de tudo, tem que lembrar de tudo, né? Isso eu vou retomar um pouco daqui a pouco. Nova Loman, cheia de privilégios. A JD critica o atual projeto da Loman, já dei entrevistas, inclusive na TV, criticando o projeto atual da Loman, que eu acho que mudou a presidência do STF, então talvez ele nem vingue, porque, salvo engano, esse projeto também não é unanimidade nem mesmo no STF. Mas internamente já está aprovado? Não, acho que não. Acho que não. Não foi no Senado. Né? Acho que tem que ter uma nova Loman, mas uma Loman que torne a carreira da magistratura horizontal, que abra a carreira da magistratura à sociedade civil, que abra o controle externo. Essa é a Loman que tem que ser feita. Essa Loman, a atual Loman que temos é absolutamente anacrônica e autoritária, mas não vamos trocar por algo, do ponto de vista corporativo, ainda pior. Aliás, por isso mesmo que foi relatado aqui da eventual até saída, né? De repente vou até sair da minha associação. Eu pessoalmente não faço parte de nenhuma associação corporativa na magistratura. Eu respeito quem faça parte, eu acho até que são necessárias. Não faz isso. Isso. Mas acho importante que essas associações tenham, mas realmente eu pessoalmente sou uma opção minha, né? A JD, por exemplo, não defende a saída nossa de entidades corporativas, embora não nos metamos em nenhuma eleição, não apoiamos nenhum candidato, etc. Até gente que é da JD, o atual presidente da MB, por exemplo, da Associação de Brasileiros, é da JD, né? Mas não apoiamos ele, né? Não temos nenhum vínculo em torno disso. E eu não sou de nenhuma associação. João Ricardo? É o João Ricardo. Da JD. Bem, foi colocado aqui, gostei muito da iniciativa do sindicato de criar o Observatório dos Tribunais. Eu acho que eu falei isso aqui da última vez. Eu acho que não adianta também ficarmos esperando do Estado, né? Vamos fazer, né? Acho que a sociedade civil pode fazer, e o sindicato, como entidade da sociedade civil, ligado ainda ao judiciário, ele pode ter um papel muito importante nessa democratização interna. Pode constranger, né? Constranger é uma palavra muito interessante, constranger a democratização. Foi perguntado se juízes da JD sofrem perseguições, né? Alguém falou, imagino. Há muitos casos, né? Aliás, essa resposta que a Fernanda tomou, né, é um exemplo. Mas a gente tem coisas mais pesadas, né? Tem casos, tem uma juíza de São Paulo que está sendo processada administrativamente porque soltou réus, né? Tem imagino que tem. Eu tenho um colega da JD que tomou representação de 30 promotores de justiça, assinaram a representação dele, porque ele, dentre outros fundamentos, ele não aceita, ele era juiz da infância, então ele não aceitava a validade de prisão feita por guarda civil metropolitano, no lado flagrante, então dentre esses requisitos, então eles estavam na representação 30 promotores, ou seja, para pressionar, né? Não é brincadeira, né? Uma assinatura, 30 pessoas querendo que você seja processado administrativamente em razão do teor das suas decisões. Então, existem, sim, muitos casos desses. Foi colocado aqui, e aí agora vou me citar um pouco mais, passaporte diplomático para juiz que prende policial. Eu acho que isso tem uma origem mais profunda, né? A nossa sociedade é uma sociedade hierarquizada, né? Uma sociedade estratificada. Eu lembro muito um autor, o Raimundo Faoro, dos seus Donos do Poder. Olha só, um cara da JD, não citando Marx, está citando um autor weberiano, né? E ele, para mim, é a explicação do judiciário, é a explicação do sistema de justiça como um todo, né? Os estamentos. A nossa sociedade é formada não apenas por classes sociais, é formada principalmente por estamentos, onde as pessoas ficam lá fixamente
há ingresso de outros, mas os outros que ingressam não querem ingressar para mudar, né? Querem ingressar para fazer parte do estamento privilegiado. E daí que eu acho que um debate sobre o sistema de justiça tem que levar em conta uma meia-culpa de todo mundo que trabalha no sistema de justiça. Inclusive os servidores, puxa, como será que eu estou atendendo o público? Né? Mas ao mesmo tempo, o sistema impõe que eu atendo o público mal, porque são filas e filas no cartório. Né? O juiz não está analisando direito o argumento das partes, mas ao mesmo tempo o juiz tem 10 mil processos na sua vara em que ele trabalha e não deveria ser assim. Né? Então, tudo uma via de mão dupla. O advogado que é menosprezado pelo juiz, mas ao mesmo tempo o advogado que inventa ação para tirar honorários, né? Aproveitando o caos do sistema de justiça. Né? O promotor que não consegue trabalhar por falta de estrutura, mas o promotor que representa o juiz, porque ele está soltando muito. Então, acho que o debate tem que ser um debate muito aprofundado. Né? Um debate que queira tirar os privilégios desse sistema de justiça. Eu dei um exemplo da doutora Júlia, eu trabalho no maior fórum do país, o Fórum João Mendes Júnior, que ele tem um fórum civil de família, um prédião, que foi no centro, não sei quem conhece São Paulo, um prédião atrás da Praça da Sede, 20 e tantos andares, cujo movimento processual é maior do que o do Judiciário de Minas Gerais inteiro, maior do que o do Chile inteiro. Né? Então é algo assustador aqui. Né? E a grande demanda, por muitos anos, dos advogados, os advogados reclamavam dos elevadores privativos do juiz, né? Do juiz e promotor. Né? E qual era a demanda da OAB? Eu quero o meu elevador privativo. Eu também. Né? Passaporte diplomático, né? Havia uma época, acho que parece que o juiz não tem mais esse passaporte diplomático, uma época que o juiz federal tinha. Então, qual era a demanda das associações de juízes estaduais? Eu quero o meu passaporte. Para quê, meu Deus do céu? Para talvez comprar terno em Miami. Né? Então, essa é a reflexão que tem que fazer. E a última reflexão, só para encerrar minha fala, talvez eu seja vaiado pelo que eu vá dizer aqui agora. Né? Eu, pessoalmente, não acredito em medidas punitivas. Medidas punitivas são, por natureza, em que pese toda a boa intenção que se coloque em torno dessas medidas, né? A gente tem que tomar um cuidado especial nisso. Né? Eu lembro que eu falei uma palestra de mulheres em que, alguém do movimento LGBT, e eu falei, eu sou contra o crime da homofobia. Eu sou contra criminalizar a homofobia. Porque eu acho que criminalizar não resolve nada. Né? Você está legitimando o sistema punitivo penal, que é seletivo por excelência. E assim vai. Né? Então, por exemplo, temo, né, com devido respeito ao colega, temo muito que se um pedido de impeachment do Fux passasse, né, isso poderia legitimar, por exemplo, perseguições a juízes de primeiro grau, né, em razão do teor das suas decisões. Perseguições, por exemplo, ao juiz que solta muito, né, aquele juiz que tomou 30 representações de promotores que solta muito. Então, acho que o problema tem que ser, embora decisões causem revoltas, decisões sejam evidentemente imorais, né, e vemos isso todos os dias, da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal, temos que, eu acho que, tomar algum cuidado. Por exemplo, o caso aqui do auxílio moradia. Né? Eu falei aqui do auxílio moradia da última vez, que é algo que joga o juiz com uma armadilha, porque ele não vai remunerar o juiz aposentado, né? Ele não... É isso, né? Você não se aposenta, você está fazendo, na verdade, você está caindo num jogo fiscal, né? Meramente fiscal, e que boa parte dos juízes não percebeu isso ainda. Né? Isso vai, aliás, caberia, eu acho que a magistratura não tem medo de dizer isso, deveria falar assim, não quero auxílio moradia. Né? Vamos
falar de remuneração, né? Vamos discutir outros problemas, como por exemplo a vinculação, o aumento em cadeia que impede a remuneração, né? Talvez sejam umas discussões mais profundas. Mas essa decisão do Fux mostra um outro problema, que são as decisões monocráticas do STF. O STF, gente, é uma corte, e tribunal tem que decidir de forma colegiada. Grande parte, acho que tem um estudo da FGV, né? Eu acho que é da FGV, da FGV, Supremo em Foco, alguma coisa assim, eles têm, né? Grande parte das decisões do STF são monocráticas. E do STJ também. Proferidas por ministros, aí eu entro em outra questão, que foram nomeados sem participação da sociedade civil. Nenhuma. Ninguém sabe o critério pelo qual tudo, né, o jogo de bastidor, esses ministros foram nomeados. Ah, mas tem um problema, tem um porém. Ah, puxa vida, mas a decisão dele será colegiada, então o controle é mais fácil. Não, eles decidem monocraticamente. E colocam em pauta quando querem a questão. Então eu acho que, lógico, o requerimento de medidas punitivas é interessante, pode ser interessante para constranger, né? Para polemizar, né? Para pautar a matéria, que senão não é pautado, né? O jornalista tem medo, tem muito jornalista que tem medo de juiz, tem medo dos tribunais, infelizmente. Então eu acho até interessante causar alguns impactos e constranger, né? Mais uma vez eu uso a palavra constranger. Constranger o judiciário. O judiciário com maior de poder tem que ser constrangido. Mas eu acho que a gente tem que colocar outras discussões, né? Pode exigir maior transparência no STF, desde a nomeação dos ministros até a questão das pautas, né? Quem faz as pautas do STF? Vamos lembrar que em pleno impeachment, né, da presidenta Dilma Rousseff, país pegando fogo, o STF resolveu julgar a legalidade da restrição do uso do ingresso de pipocas externas às salas de cinema. Serei bem rápido, prometo, esperando a metade da hora. A primeira pergunta foi feita sobre o texto constitucional da advocacia. Eu tenho sérias restrições com relação ao texto constitucional. Entendo que, idealmente, é um instrumento interessante, só que a prática já demonstrou que ele serve realmente para trânsito de interesses legítimos e também, sobretudo, para uma linha da advocacia. A advocacia tem medo de agir, eventualmente, contra alguns desmandos que vê por aí, tem medo de representar um processo, alguém que está sendo denunciado por ter cometido alguma coisa contra o judiciário, tem medo. Por que tem medo? Porque pretende, no final, uma cadeira no tribunal. Então, na prática, se tornou um instrumento sobretudo de maniatar a advocacia. Eu acho muito triste que isso tenha acontecido e realmente acho que a gente precisa repensar. Com relação, se eu faria a denúncia novamente, faria sim, faria novamente. Não me arrependo, muito pelo contrário, faria novamente e estou disposto a fazer outras medidas, né? A minha presença aqui demonstra isso. Não me arrependo e faço um reparo. O ministro Fux não foi denunciado pelo teor das suas decisões, foi denunciado porque ele descumpriu, continua descumprindo, faz 2 anos. O regimento interno do STF que manda ele submeter as liminares concedidas ao colegiado. Então não foi pelo teor da decisão que ele proferiu, apenas porque todos os dias os juízes de primeiro grau até o STF decidem de forma ilegal e inconstitucional. Tem recurso é a demonstração cabal de que o juiz erra, de que o juiz profere decisões ilegais e inconstitucionais. Se o juiz não fosse capaz de proferir algo ilegal, alguma decisão ilegal, não haveria recurso. Então, o recurso serve para você reformar a decisão, para anular a decisão, mas não serve para apurar
o porquê de o juiz ter agido dessa ou daquela forma. São questões diferentes. É preciso que haja controle sim sobre a atividade jurisdicional. Até mesmo o Código de Processo Civil anterior e o atual prevê também a possibilidade de o juiz ser responsabilizado quando praticar sua decisão com base em corrupção, concussão. Então, a responsabilidade dos juízes e dos magistrados sempre existiu, pelo menos na lei. O próprio Código de Processo Civil sempre previu isso, até o de 39. O que seria necessário para mobilizar mais as pessoas em torno dessa pauta, né, de controle judiciário? Eu acho que as redes sociais são um bom instrumento a ser utilizado. Acho que podemos ir por aí. Movimentos como esse, de debate, de chamar o tema à discussão, são excelentes. Considero que, infelizmente, nas últimas décadas, a sociedade civil, os sindicatos, as associações foram muito esvaziados em seu poder, foram esvaziados pelo Ministério Público. O Ministério Público assumiu o papel que era das associações. E precisamos resgatar esse protagonismo que é do cidadão, é da sociedade, é das associações. Não vamos esperar pelo Ministério Público, que ele não vai atuar contra esse esquema de poder que está por aí. Professor, só esse ponto do Ministério Público, só um relato aqui, que quando o projeto do tribunal de criar auxílios, hoje eles têm auxílio de saúde, moradia, auxílio livre, auxílio mudança, ainda estava tramitando, eu fui ao MP, promotoria de patrimônio histórico, de patrimônio público, para reclamar que estava sendo gestado esse projeto e iria causar um dano aos cofres públicos. A resposta do promotor: infelizmente, eu não posso fazer nada. E nós vamos ter também, porque a hora que a lei deles passar, primeira coisa, no outro dia já tem um projeto para nós, promotores. E eles eram contra o auxílio dos deputados. Auxílio moradia dos deputados entraram, né? O Ministério Público entrou contra os deputados. Agora que eles têm, como é que fica? Então, a quem recorrer? Basta lembrar que todo poder manda do povo. Todo poder manda do povo. O povo tem que tomar as rédeas aí da condução da política, se manifestar, se reunir, discutir, debater e exigir e constranger. É isso. Não há outro meio. O senhor que conhece bem o regimento do Supremo Tribunal Federal, em 2012 teve uma lei do Rio de Janeiro dando auxílio para tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Para os magistrados do Rio de Janeiro, de onde veio o Luiz Fux. Foi julgado no Supremo, na época, o ministro Aires Brito. Ele foi o primeiro a julgar e falou que a lei é totalmente inconstitucional. O segundo a julgar, Luiz Fux, pediu vista. De lá para cá, 2013 até hoje, pergunta: não há um prazo para essas vistas? Não há previsão de prazo também para vista. Pede vista e fica até é outra monocracia, então. É perder de vista, né? É outra monocracia. Outra monocrática. Mas veja, a questão do Fux é muito mais grave do que simplesmente o pedido de vista que você pede. Em tese, o pedido de vista subtende que você vai estudar, vai preparar um voto, tudo mais. No caso do Fux, não. Ele não tem que elaborar voto nenhum, não tem que pensar. É só submeter. É muito mais grave do que o pedido de vista de Gilmar naquele caso. É grave também, a gente sabe todos o que é que estava por trás, mas esse caso específico do auxílio moradia é muito mais grave porque ele nada justifica não submeter a liminar. Seria interessante uma emenda constitucional para fortalecer esse controle. Não sei, eu acho que atualmente eu estou muito descrente de medidas legislativas e temos também de emenda. Eu acho que no final das contas tudo vai recair nos intérpretes da Constituição. Muito embora se diga que nós vivemos numa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição,
No Brasil isso é inteiramente falso. O cidadão não interpreta nada. O advogado não interpreta nada. Quem interpreta são os ministros supremos e os juízes. Somente. Com relação à questão do concurso público, por que nos concursos públicos para a magistratura abrem 200 vagas e não venham 10, 20? Houve um concurso para o Ministério Público lá na Paraíba há uns 5 anos, não lembro para quantas vagas era, devia ser, sei lá, 20, 40. Não passou ninguém nem na primeira fase. Por que não passou ninguém nem na primeira fase? Porque a prova tem 80 páginas, 4 horas de duração, 5 horas. O camarada nem tempo de ler tinha. E por que os concursos são assim? É para escolher os melhores, os mais bem instruídos, os mais bem qualificados? Não. É para dizer o seguinte: olha, para entrar na minha carreira, o camarada tem que estudar muito, é muito difícil entrar. Logo eu preciso ganhar muito, porque eu estudei muito. É isso. E mais, por que não se preenche todas as vagas? Vamos falar a verdade, por que não preenche? Para sobrar grana, para eles se distribuírem entre si. Aqui tem juízes aprovados em concurso, mais de 60 aprovados, só se chamaram 20. Exatamente para não dividir o bolo. Mas não divide o bolo, é lógico. É lógico. E a sociedade fica sem juiz. Com relação à desvinculação, a PEC aí sobre desvinculação dos subsídios. Em princípio, sou a favor, e acho até que a Constituição atual não permite esse efeito cascata, porque ela prevê a necessidade de aprovação de lei para fixar os subsídios dos magistrados em percentual entre 5 e 10 entre cada instância. Ou seja, hoje já não há vinculação, já não há efeito cascata, mas se age, todo mundo age como se houvesse. Não há. Não há. Outra coisa, sobre essas concessões de benesses administrativos de forma retroativa, por que isso acontece? Existe nos tribunais a figura do advogado público fazendo controle prévio, vamos dizer assim, de ilegalidade das suas decisões administrativas? Não. Não existe. No âmbito do Poder Executivo, jamais, eu não diria jamais, mas muito difícil. Seria extremamente difícil se aprovar um auxílio coxinha retroativo. Por quê? Porque antes vai ter um advogado lá, um advogado público analisando se isso é legal, se isso é ilegal. E ele tem algum tipo de dependência. O Estatuto da Ordem resguarda a independência dele. E ele fala, não pode conceder porque isso é ilegal, não pode, o TCU vai cair em cima. E isso não acontece em regra. Pode acontecer, mas é muito difícil. E nos tribunais, não existe consultoria jurídica, administrativa praticada por advogado público no âmbito dos tribunais. Daí porque essas concessões administrativas abundam e fica por isso mesmo. É triste esse quadro. E para finalizar, gostaria de agradecer bastante a iniciativa. Me convidem para outras reuniões. Se eu não puder comparecer, certamente um dos meus colegas denunciantes fará um esforço para comparecer. Estamos com vocês. Mais uma coisa, uma sugestão de leitura e uma sugestão de uma série para ser assistida. Leitura. Leiam Calmon de Passos. JJ Calmon de Passos, suas reflexões sobre judiciário, sobre o poder, sobre cidadania. Jurista baiano, que faleceu em 2008, que tem uma longa obra aí para nos ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil. E assistam
uma série americana chamada Making a Murderer, fazendo um assassino, que lembra bastante essa história do sujeito que foi condenado por estupro, né? Injustamente. Sem spoiler, por favor. Não, esse é o primeiro capítulo. Ah, eu Primeiro capítulo. Sei lá, o estuprador, o cozinheiro, tem assim, era enfim, essa série americana conta também a história de um camarada que foi preso injustamente, passou 18 anos preso por supostamente ter praticado um estupro. E depois verifica-se que não foi ele, e aí desenrola toda a cruzada dele para buscar uma compensação, mas isso acontece nos Estados Unidos, mas poderia ter acontecido aqui e acontece no Brasil. Acontece no Brasil porque nosso sistema jurídico penal, jurídico como todo, está falido. A gente precisa reconhecer isso, que a gente fracassou. Nós fracassamos, nossos cursos de direito fracassaram. É preciso, enfim, repensar. O país tem mais cursos de direito no mundo. É preciso. É o país que diz que o advogado é essencial à justiça e trata o advogado como zero. Como zero. Enfim. Vamos à luta. A luta é nossa. A luta é da cidadania. Os cidadãos vamos recobrar o poder que emana de nós. E só nós podemos fazer a coisa acontecer e operar mudança nesse país. Bom, gente, encerramos então, né? Mais uma vez agradecer ao Pablo, ao André e à Júlia, muito bom estar com vocês. Esperamos que venham mais vezes, esperamos fazer outros fóruns. Agradecer também a presença de todos que vieram, principalmente quem ficou até o final, né? E acho que é bom ficar com esse gostinho de quero mais, que a gente providencia novas rodas, novas conversas, que a gente viu que a conversa precisa continuar. Bom final de semana a todos e a todas. Não é legal? Tira a foto de 12 minutos. O cara tirou a foto, a gente vai ser daquele jeito. Samir, você tem que